A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Hoje é o nosso 69º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu, mais uma vez, gostaria de comentar a respeito do capítulo 18, 19 e 20 de Josué. Nesse contexto aqui, no capítulo 18, ele já começa dizendo que a terra já estava conquistada, ou seja, já estava totalmente dominada. Não é isso? Então, eles vão se reunir, Josué vai se reunir em Siló com toda a congregação, toda Israel. Siló era uma cidade que ficava em Efraim. Uma coisa interessante aqui é que aqui é onde fala que a tenda da congregação, ou tenda sagrada, ou tabernáculo, que é a mesma coisa, né? Ela é chamado de tabernáculo, tenda da congregação, tenda sagrada, tenda do testemunho. Ela foi montada em Siló. Agora, o porquê que ela foi montada em Siló não se sabe. Só sabe que Josué se reuniu com todo mundo em Siló e Josué vai chamar a atenção de todo mundo, porque nesse momento Josué não guerreia mais, ele está nos seus últimos dias, como eu falei da mensagem de ontem. O próprio Deus o chama de velho, fala: oh, você já está velho, não precisa ir para a guerra mais, agora você só vai organizar que eu vou te levar. Então ele estava organizando a terra, a divisão da terra. E é interessante que são 12 tribos, apenas 5 estavam já estabelecidas, faltavam 7. E Josué vai chegar para eles, para as tribos que ainda não tomaram posse da terra, e vai dizer o seguinte: até quando vocês vão ficar aí sem tomar posse da terra? E aí nesse momento ele separa Judá, ele vai ficar no sul, e Efraim vai ficar no norte, na região norte. E falando a respeito dos levitas, mais uma vez, os levitas não vão ter herança. E aí os homens se despertam, né? Aí Josué, é interessante que como é que eles conseguiram mapear toda a região de Canaã? Josué envia 3 pessoas de cada tribo e essas pessoas vão demarcar, simplesmente vão demarcar, não vai, por enquanto não sabe quem vai ser dono daquela parte de terra que foi demarcada. Aí a cada 3 homens de cada tribo saem e vão demarcar toda a Israel e sitiar ela em 7 partes, exatamente porque foram 7 tribos que faltavam receber a herança. E aí como é que Josué fez? Joga a moeda e cai na sorte. Na verdade não era moeda, lógico, né? Mas a Bíblia diz que foi lançado a sorte. Provavelmente Urim e Tumim, que eram as pedras que ficavam no sacerdote, e era assim, aquela que brilhava poderia ser o sim ou não. Nunca ficou tão claro como eram utilizadas essas pedras de Urim e Tumim. A gente imagina, e alguns estudiosos, teólogos, imaginam que havia um certo brilho respondendo sim ou não, mas o que dá para entender aqui é que foi lançado a sorte para cada tribo. E no caso de Simeão, ele ficou no meio de Judá. Judá ficou com uma região muito grande e Simeão ficou na região onde estava Judá. Você percebe isso muito claro no mapa. E quando Judá, da parte sul de Israel, quando o reino vai ser dividido, Judá vai ficar no reino do sul, né? E Efraim, Manassés, todos esses no reino do norte. O que me chama a atenção aqui é que Josué, como eu falei, ele está em fim de carreira, mas o tempo todo Josué falou com Deus, o tempo todo não, Josué falava, Deus falava com Josué, e Josué falava com Deus. O Senhor sempre falava assim: olha, não te aparte do livro desta lei, falando daquilo que estava escrito.
antes, medita nele de dia e de noite, você vai ter essa lei cravada no seu coração. Mas apenas, entendam, apenas a lei, a Bíblia escrita e lida e entendida não é suficiente. É necessário a gente ouvir a voz de Deus. Havia um certo respaldo de Moisés por ter deixado toda a lei e uma direção de Deus para que Josué não se apartasse do livro da lei. Porém, Josué ouvia Deus falar e Josué fez tudo de acordo, de uma forma muito criteriosa, tudo aquilo que Moisés ensinou para ele, ele fez, né? E como eu estou te falando, como eu estou falando para vocês, Deus ele sempre falava para o próprio Moisés, falava assim: Moisés, guarda as tábuas da lei, porque ali eu vou falar com você. E a gente entende que Josué fez tudo aquilo que Moisés ensinou, e Deus falava isso para Moisés e certamente falava também com Josué. Olha, é importantíssimo, é essencial a palavra escrita, mas nós precisamos ouvir a voz de Deus, não é? Então, como é que a gente escuta a voz de Deus? Aí a gente pode, algumas pessoas até perguntam assim: vem cá, Deus, como é que eu sei quando é Deus que está falando? Ou se é da minha mente, né? Se é da minha mente ou do meu coração? A gente entende que todas as vezes que Deus fala é da sua mente. Como assim? Porque a nossa mente é o meio de comunicação do nosso entendimento. Então Deus não vai falar de uma outra forma. Lógico que a gente precisa saber se aquilo que Deus está falando, se aquilo que eu estou entendendo é bíblico, se aquilo que eu estou entendendo não vai contra a soberania de Deus, não vai contra o corpo de Cristo. Então, se eu estou sentindo de Deus, eu ouvi a voz de Deus que eu tenho que separar da minha mulher, eu tenho que me divorciar. Mas a palavra fala que Deus, ele odeia o divórcio. Então, essa voz que está na minha mente não é de Deus, né? Então, às vezes a gente tem que perceber isso, que todas as vezes que Deus fala, ele fala na nossa mente. Agora, eu preciso confrontar com a palavra escrita, preciso confrontar com o testemunho da igreja, preciso confrontar através da oração, para saber se essa voz realmente vem de Deus ou não é somente da minha mente, do meu entendimento. Então, Josué ouvia muito a voz de Deus o tempo todo. Então, a palavra escrita, ela é importantíssima, ela é essencial, mas ela sozinha não é o suficiente para a gente entender o reino de Deus e as coisas de Deus. E aí sim, e aí no capítulo 20, Deus estabelece a cidade de refúgio. É interessante que ele repete isso, né? A cidade de refúgio é aquela cidade que quando alguém matava por engano ou por um acidente, ele poderia se abrigar nessa cidade e os parentes da vítima, do caso do assassinato, que era culposo, não doloso, não poderia matar o assassino dentro da cidade de refúgio. Se ele saísse, aí sim poderia matá-lo, né? A lei era dessa forma. Tá joia? Que Deus abençoe e uma excelente leitura.